Vamos nos colocar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Mateus 16. Mateus 16, do 13 ao 17. Todos encontraram? A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros disser que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém? Vamos estar orando? Nós também possamos ter a certeza, né, que o Cristo é o Filho do Deus vivo, né? Nós temos essa certeza. Vamos estar fechando nossos olhos e vamos estar falando com Deus nesse momento. Pai amado, Deus querido, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, para te louvar, para te bendizer, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Paizinho, obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor amado, pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que ainda não vieram, por aqueles que não podem vir, mas o Senhor sabe todos os motivos, e o Senhor esteja com eles, abençoando cada um deles também. Senhor, esteja falando ao nosso coração, esteja, Senhor amado, abençoando a equipe de louvor, o pastor que vai trazer a palavra. O Senhor esteja, Senhor amado, neste momento, fazendo a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja, a você que nos visita, seja bem-vindo, é um prazer poder contar com a sua presença também nesta noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Nas orações, pedindo ao Senhor que trouxesse à minha memória a palavra a ser ministrada hoje, veio para mim como título Jesus, o Cristo vivo. São 3 palavras que têm um significado muito grande e muito importante para nós, o povo de Deus. E juntas formam um conceito, é claro também. Vamos ler a palavra, o texto bíblico base que o Senhor trouxe para nós nessa noite, que está no Evangelho de João. João, capítulo 6. Eu peço ao irmão, à irmã, que abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos ler os versículos de 27 a 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 27 a 35. E assim diz a palavra do Senhor: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu.
Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Espírito Santo ministre a nossos corações a palavra do Senhor. Que fale a todos nós. E que essa palavra esteja na minha memória todos os tempos da minha vida. Em todo o tempo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Há sempre um roteiro a ser trazido aos irmãos. Eu imagino muito apropriado e muito importante eu entender a Bíblia e toda a história de relacionamento de Deus com o homem, desde o princípio até agora. Tudo está conectado, tudo faz parte de uma história. E não dá para me pregar a respeito de um versículo somente, sem saber que a Bíblia é um completo, é um contexto completo, que é difícil tirar as partes. Então, quando nós saímos de casa e vimos para a igreja, todos nós, é porque nós cremos nesse Deus. Esse Deus que é poderoso, que esse Deus que é onipotente, esse Deus que criou tudo o que existe, nos céus, na terra e no universo. É um Deus todo-poderoso. E como é que nós sabemos disso? É muito importante nós não acharmos que isso parte de nós. Isso parte do próprio Deus. De que forma? Por exemplo, quando o Deus fez a massa informe do homem, ele soprou nas narinas do homem o sopro da vida. Muitos teólogos dizem que com o sopro, o Senhor mandou uma fagulha do próprio ser dele ao homem. Porque a vida do homem, quem deu foi o próprio Senhor. E ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando ele lançou aquela fagulha de vida no ser humano, ele colocou no coração do homem o desejo de adorar esse Deus Criador. Tanto que quando se estuda a vida dos povos, das nações, mesmo aquele povo mais primitivo, aquele povo que não quis se integrar na humanidade, aquele povo ainda adora alguma coisa. Que seja o sol, que seja a lua, que seja alguma coisa. Porque ele sente necessidade de adorar alguma coisa, porque isso está entranhado no próprio ser, porque o Senhor Deus exige isso, desde quando deu a vida. E Deus, então, se mostra ao homem dessa forma. O homem tem a necessidade, inclusive, de entender o Deus. Quando ele vislumbra a criação, quando ele senta para observar o mundo criado, quando ele acha a natureza linda, quando ele acha o universo estrondoso, ele imagina, gente, não tem como o universo ser criado de uma forma voluntária, com uma grande explosão, como se isso acontecesse sem mais nem menos. O mundo foi criado do nada absoluto. Como não entra na minha cabeça como que alguém idealiza que o Big Bang, há bilhões de anos, deu início à vida e isso acontece involuntariamente. Não. O Senhor nosso Deus criou tudo. E quando a gente vê a criação, a gente imagina que esse Deus que nós precisamos adorar é o grande Criador do universo. Ou seja, nós cremos num ser onipotente. Mas quando nós, então, queremos compreender esse Deus? Quando eu quero entender esse Deus, quem é esse Deus? Por que ele criou tudo? Por que ele continua mantendo toda a criação funcionando normalmente da mesma forma por milhares e milhares de anos? Qual a intenção do Senhor nosso Deus em criar a humanidade? Eu creio que nós, pessoas inteligentes, fazemos essas perguntas. E nós, então, precisamos buscar respostas. Porque o que faz um ser humano inteligente é o poder de perguntar, de questionar, de, às vezes, até duvidar. Porque o que impulsiona o ser humano é o desejo de aprender, o desejo de viver uma vida diferente. Então, quando se busca compreender o Senhor nosso Deus, só há uma forma, só há uma maneira. Não tem como nós sabermos dos atributos, do poder, do amor
da salvação do nosso Deus, da vida do Senhor Jesus Cristo, se não for pelas Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela é perfeita. Os manuscritos originais não têm nenhum erro, não traz nenhuma contradição. E por que que a Bíblia ela é perfeita? Porque ela partiu do próprio Deus. É a palavra escrita pelo próprio Deus através do homem. Então a Bíblia não tem defeito. Ela não tem erro, ela é perfeita. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então agora que nós já observamos um pouco a respeito desse poder de Deus, nós vamos analisar então essa questão dessa fé que me impulsiona a acreditar em Deus e crer que a Bíblia é a pura expressão da sua vontade. É a única regra de fé que nós, os crentes, seguimos, praticamos. Então a Bíblia nos diz o seguinte, que analisando essas Sagradas Escrituras, nós vemos que o Senhor cumpriu com a palavra que Ele deu a Adão e Eva. Ou seja, se desobedecerem a minha palavra, se não cumprirem com a minha ordem, vocês morrerão. E ele então, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, ele cumpre com a sua palavra. Adão e Eva, então, a partir daquele momento, não tiveram mais a mesma forma de relacionamento com Deus. Eles foram expulsos do paraíso. Então, logo, a Bíblia diz que todos os seres humanos pecaram e por conta disso estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:13. E se todos pecaram, logo, todos estão destinados ao inferno. E se todos estão destinados ao inferno, há a necessidade de entender e compreender o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus, por conta do seu amor, da sua vontade exclusiva e de mais nada, Ele não tinha a mínima obrigação ou a responsabilidade de criar um plano de salvação para aquele casal original, aquele casal primitivo que descumpriu com a palavra de Deus. Ele não tinha obrigação, ele não tinha responsabilidade. Não foi porque ele criou e porque desobedeceram a ele que ele deveria então formar um plano da salvação. Ele fez isso por amor à humanidade, por amor à sua criação. Ele então elaborou um plano de salvação, de regeneração, com perdão e salvação. Nós somos importantes? Sim. Nós somos vitais? Não. Deus pode viver a mesma vida, da mesma forma, com a mesma felicidade, sem ter que cumprir com nada em relação aos seres humanos. Então, meus irmãos, aí Ele providenciou essa salvação pela fé no seu Filho unigênito, o Cristo vivo, Jesus, o único caminho para a salvação. E o Senhor trouxe no meu coração falar a respeito de três estágios, por assim dizer, três características de Jesus. Jesus, Filho, Jesus, homem e Jesus, Cristo. Mas por que Jesus Cristo? Às vezes, eu mesmo já me enganei a esse respeito. Cristo não é sobrenome de Jesus. Ele foi chamado Jesus Nazareno, Jesus filho de José, Jesus filho do carpinteiro. Mas ele é o Cristo vivo. E nós vamos ver adiante o porquê disso. Por que que ele é o Filho? Como eu descubro a sua filiação? Pela fé na Bíblia, porque a Bíblia me diz isso. Onde, pastor? Vamos primeiro, vamos vários versículos, mas eu gostaria de destacar aos irmãos a primeira carta de João, capítulo 5, versículo também 5. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras. Lá no finzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, de Tiago, aí nós temos as cartas de João e de Pedro. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 5 também. Assim fala a Bíblia. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O próprio Deus dá testemunho dessa filiação. Em Marcos capítulo 1, versículo 11, eu vou ler para os irmãos, para que a palavra possa ter um dinamismo. Depois, se quiser, o pastor já joga a todas as referências no grupo da igreja, os irmãos podem ver. Marcos capítulo 1, versículo 11. Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
Nós sabemos que o mundo tem a mania de relativizar tudo. O inimigo traz como uma forma da descrença a questão de relativizar. Ou seja, não há nada absoluto. Não há uma verdade real, completa e plena. Assim, fica mais fácil, porque aquele que não tem uma verdade no coração, fica mais fácil se dobrar à verdade dos outros. Então, o mundo relativiza, mas nós não. Nós sabemos, e inclusive o mundo sabe, porque é praticamente unânime, que em Belém, da linhagem de Davi, do povo judeu, da nação de Israel, nasceu um homem que colocaram o nome de Jesus. Muita gente diz que a Bíblia é algo mitológico, que não é a expressão da verdade, mas é fato que a sociedade e a humanidade reconhecem que um homem, Jesus, nasceu em Belém, da linhagem de Davi, do povo de Israel, do povo judeu. Esse Jesus era algo incrível, era uma pessoa maravilhosa, era um humano que nunca houve igual. Ele foi uma pessoa totalmente à frente do seu tempo. Ele instituiu uma doutrina de pregação de amor, com princípios de bondade, com princípios de perdão, com princípios de pluralidade. As pessoas devem se respeitar e amar umas às outras. Até aquele momento, ainda não havia uma doutrina de bondade e de amor expressa no mundo. E esse homem foi tão importante na história da humanidade, que a humanidade marcou o tempo em antes e depois de Jesus Cristo. A história é marcada em fatos que aconteceram antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi tão importante que ele mudou a história. Toda a sociedade ocidental vive de acordo com esse calendário. Ele mudou a história da humanidade. Um homem mudou a história da humanidade. E para nós, ele é o Filho do Cristo, do Deus vivo. Esse homem não está descrito apenas na Bíblia. A história do homem relata a existência desse homem Jesus. Dessa pessoa diferenciada. Dessa pessoa especial, completamente diferente. Agora, meus irmãos, que nós entendemos a fé no Deus Criador e que ele se revela na palavra escrita que é a Bíblia, então nós podemos compreender que aquelas pessoas que ouviram do próprio Deus durante o batismo do Senhor Jesus Cristo por João Batista, todos os discípulos que acompanhavam João Batista, que não eram poucos, todos os discípulos que já estavam acompanhando o Senhor Jesus Cristo, ouviram a voz de Deus que disse, este é o meu filho unigênito, em quem eu tenho grande alegria. Está relatado na Bíblia, nos evangelhos. Lucas não foi apóstolo de Cristo. Lucas não andou com o Senhor Jesus Cristo. Lucas foi um historiador, uma pessoa que procurou uma história, e para saber dessa história levantou testemunhos e outras coisas escritas. E o que ele fez, orientado pelo Espírito Santo, continua na Bíblia. Ou seja, são muitos testemunhos daquele homem, e são testemunhos de várias pessoas que ouviram a voz dos céus, dizendo que ele é o Filho do Deus vivo. Essa filiação é inquestionável. Meus irmãos, e essa filiação, ela é uma união divina. Por quê, pastor? Porque ele não era só um homem. Ele não era apenas o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus Cristo faz parte da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele é Filho de Deus, mas tem a mesma essência de Deus. A mesma parte de Deus, o mesmo poder de Deus. Então ele não é só o Filho, ele é também o próprio Deus. Meus irmãos, ele caminhou pela terra e ele praticou atos de poder, de milagre. Ele ensinava com uma autoridade que nunca houve antes. De alguém que não tem a mínima condição de se defender, totalmente dependente
da ação do pai, ou melhor, da mãe. Quando Maria se viu grávida, onde ela foi? Foi visitar a sua prima. E quando chegou, a sua prima já estava grávida, o útero dela, o bebê que estava no útero dela, o João Batista, já adorou a Cristo naquele momento da concepção, meus irmãos. A Bíblia diz que aquele bebê, no ventre da prima, já adorou a Cristo ali naquela hora. Então a vida é na concepção. E nós somos pela vida. Então nós não aceitamos o aborto. Não concordamos com o aborto. Não tem negociação. Não tem. Ele era completamente homem. Por quê? E nós vemos algumas palavras da própria Bíblia que nos mostra o cumprimento revelado pelos profetas. Nós sabemos que o próprio Deus é quem protege a sua palavra, que é a Bíblia. Deus disse que nenhum sinal da Bíblia passaria pela eternidade. Então ele cumpre a sua palavra. Ele ama a sua palavra. Ele protege a sua palavra. Então Jesus Cristo, mesmo homem sendo Deus, ele fez de tudo para cumprir com as Sagradas Escrituras. Ele conheceu desde sempre a Bíblia. Então ele tinha como saber e se posicionar a todo instante a respeito das Sagradas Escrituras. Ele fez questão de cumprir com todas as profecias a seu respeito. Onde, pastor, eu vejo isso, essa necessidade? Na Bíblia vamos para Mateus 1. Se os irmãos quiserem acompanhar, mas eu vou ler para os irmãos. Mateus 1, versículo 22 e 23. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 1, 22 e 23. Assim escreveu. Tudo isso, aqui na concepção, meus irmãos, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um menino e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Senhor Jesus Cristo cumprindo com a profecia. Mateus, um pouco à frente, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículos 13, 14 e 15. Mateus 4, versículos 13, 14 e 15. Mais uma vez, o Senhor nosso Deus fazendo questão de cumprir com as Sagradas Escrituras. Aquilo que Ele revelou aos profetas e que os profetas anunciaram como profecia, o Senhor Jesus Cristo fez questão de cumprir. Saindo de Nazaré, depois da morte de João Batista, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o último texto que eu trago para os irmãos está em Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 37. Lucas 22, versículo 37. Aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo cumprindo com as Sagradas Escrituras naquilo que dissera aos profetas. Lucas 22, 37. Está escrito nas Sagradas Escrituras, no livro da lei, ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa cumprir em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para cumprir. Veja, meus irmãos, a necessidade e o amor que o Senhor Deus tem para a sua própria palavra e que Ele a cumpre, nós não podemos ter essa dúvida. A necessidade dele ser completamente homem. Romanos capítulo 5, versículo 19, diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Os irmãos sabem que o pecado entrou no mundo por ação do ser humano, em descumprimento da palavra de Deus, em desobediência à vontade soberana do Senhor. Mesmo assim, no momento em que ele explica para Adão e Eva o que ia acontecer, em Gênesis 3,15,
ele diz que o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente, pisará e acabará com o pecado. Então, para que o pecado saísse do mundo, a necessidade teria que ser também do homem. Por isso que nós dizemos que o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, age na nossa vida, mas nos impondo obrigações e responsabilidades. É o homem que tem que agir. Aí, quando o homem não consegue, o Senhor suplanta. Ou seja, o homem trouxe o pecado, e o pecado, então, tinha que sair também pela glória, pela ação de um homem. Por quê, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio como homem? Porque todo homem é pecador. Como que um pecador vai tirar o pecado do mundo, trazer salvação? Não tem como. Não tem como. Então o Senhor Jesus Cristo se fez homem. Pelo plano divino da salvação, de forma sobrenatural. Ele viveu e ele morreu sem pecado algum. Nele, na sua boca, não se ouve nenhuma palavra de desobediência. O seu sangue era puro, porque ele morreu inocente. Ele foi condenado sendo inocente. É a primeira imposição. E ele morreu. E ele, então, verteu o seu sangue na cruz. Por que, pastor, ele precisava verter o seu sangue na cruz? Porque o salário do pecado é a morte. E Deus, para cumprir com a sua exigência da morte, pelo perdão dos pecados, tinha que haver morte. No Velho Testamento, se colocou um animal para suprir essa vontade de Deus. O homem pecou, queria perdão, fazia então o sacrifício de um animal. O Senhor Jesus Cristo, então, se fez maldição em nosso lugar. Ele voluntariamente se colocou e morreu no nosso lugar. Ele verteu o próprio sangue dele na cruz do Calvário. E esse sangue dele, então, estipulou a nova aliança. A aliança no sangue perfeito de Cristo, que perdoa todos os pecados e que nos traz a salvação eterna. Um único homem trouxe salvação para muitos outros que se fizeram justos. Mas foi um sacrifício. Nós não podemos esquecer. Nós somos salvos pela graça, mas houve um sacrifício dolorido, um sacrifício imposto, um sacrifício de muita tortura, de muita tristeza, de muita angústia, de muita dor, para o próprio Deus, para que nós pudéssemos ter a alegria e a felicidade de sermos feitos filhos de Deus. Isaías 53:5, centenas de anos antes do nascimento de Cristo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Meus irmãos, aqui o profeta Isaías recebeu do próprio Deus a maneira como o Salvador viria. A sua obra vicária foi completamente suficiente para trazer perdão dos pecados. Não só para nós, não só para os seus discípulos e seus apóstolos. O derramar do sangue do Senhor Jesus Cristo foi suficiente para trazer salvação a toda a humanidade através de todos os tempos. Inclusive para aqueles que creram nele antes dele morrer. Desde Adão e Eva, eles estavam esperando pelo Messias. Desde Adão e Eva, eles estavam esperando pelo Salvador. Desde Adão e Eva, eles estavam esperando pelo Cristo. A morte dele foi suficiente para salvar todas as pessoas que tiveram fé no Velho Testamento, principalmente aqueles que estão na galeria da fé de Hebreus 11. E ele trouxe salvação para todos aqueles que estavam com ele naquele momento, ou que viram a sua morte e a sua ressurreição. E ele trouxe salvação para todos os homens que creram nele até hoje. E ele vai trazer salvação para todos aqueles que crerem de agora até o final dos tempos, até a ressurreição dos santos, até a volta final e definitiva do nosso Senhor Jesus Cristo para juízo. Essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Sem ele, todos estavam destinados à condenação e a viver eternamente no inferno. Ele é o Cristo vivo. O pecado trouxe morte. O pecado trouxe ira do Deus vivo contra o pecador. O pecado trouxe um relacionamento de guerra entre Deus e o homem. E a obra do Senhor Jesus Cristo trouxe perdão para esses pecados. Trouxe vida ao contrário da morte.
Ele recebeu a ira do Senhor Jesus Cristo, de Deus, sobre si, que era nosso. Então nós não precisamos nos preocupar com a ira de Deus. E ele trouxe paz no relacionamento nosso com Deus. Agora nós podemos entrar na presença de Deus, nós mesmos, tendo Jesus Cristo como sumo sacerdote, e nós como sacerdotes podemos entrar na presença de Deus por conta do seu sacrifício. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. E ele é o Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E ele se coloca como pão da vida. Aqui como Cristo, para não alongar demais, nós vamos ver o pão da vida, a luz do mundo e a porta da salvação. O pão da vida, João 6,35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Messias, Salvador, ungido de Deus, é o que significa o Cristo vivo. O que é essa fome e essa sede do ser humano? A Bíblia traz várias formas da gente interpretar segundo a compreensão do homem. Pão e água são elementos básicos da vida, da manutenção da vida humana, juntamente com o oxigênio. Então, se pecado trouxe morte, haveria então, no coração do homem, essa fome e essa sede do próprio Deus. Como eu disse no início, Deus soprou a vida no ser humano. E aquela fagulha que foi da vida do Senhor nosso Deus para nós, nos dá o desejo de voltar para Deus. Quando nós morremos, o corpo volta à terra que nasceu. A alma volta para Deus que o deu. Então, nós temos essa necessidade, essa disposição, essa vontade de voltar a viver em comunhão com o nosso Deus. Isso é fome, isso é sede, porque é algo que quando a gente tem, a gente não consegue evitar. É uma necessidade do homem que ele pode até matar por conta do alimento, para manter a sua vida. Então, quando ele diz que ele é o pão e ele é a água que jorra do trono de Deus para a vida, é quando eu creio nele, quando eu acredito que ele veio ao mundo como homem, que ele nasceu, que ele viveu e que ele morreu sem pecado, que ninguém achou nele culpa nenhuma, ele não transgrediu nenhuma lei de Deus. Então, quando eu creio nisso, eu me desperto para a salvação. E quando eu me desperto para a salvação, eu não tenho mais fome e sede de Deus. Por quê? Porque eu estou salvo. Porque eu já vivo em comunhão com Deus e com os irmãos. Então eu não tenho mais fome e sede. Porque eu não estou mais indo para a morte. Agora estou indo para a vida eterna. Esse é o pão e a sede. E ele é o único que pode suprir essa necessidade do homem. O homem, aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, a maior parte dele vive procurando uma maneira de encontrar a salvação. Acha que no seu sacrifício, acha que por seu mérito, acha que por ser bom, não precisa reconhecer a salvação em Cristo. Mas a única forma de encontrar a salvação é através do Senhor Jesus Cristo, o Cristo vivo. Por isso não tenho mais fome e nem mais sede. Ele me concedeu isso ao morrer em meu lugar. E ele é a luz do mundo. João 8,12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Onde não há luz, há escuridão. Onde não há luz, há trevas. O que é a luz e a escuridão nesta passagem? O desconhecimento. Quando eu não conheço o Senhor Jesus Cristo, e quando eu não entendo a morte e salvação, aí eu estou nas trevas da ignorância, do desconhecimento. Eu estou na escuridão que me leva ao inferno.
E ele é a luz, que quando ele chega e eu entendo a salvação, tudo se clareia, a minha mente se abre, e então eu compreendo as Sagradas Escrituras, e eu compreendo a salvação, e eu compreendo o perdão de pecados, eu compreendo a minha regeneração. O Senhor nosso Deus agora não olha para mim, não me vê como um homem injusto, não me vê mais como um homem pecador. Agora, pela obra do Senhor Jesus Cristo, Ele me vê como um homem justo, como um homem que está caminhando para a progressão, para a santificação operada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, quem compreende isso sente uma alegria incrível no coração. Porque agora o Deus poderoso, o Deus onipotente me vê como um filho amado, como aquele que está recebendo tudo da mão dele. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Quando eu tenho medo da morte, de repente, então, eu perco a medo da morte e me vejo caminhando para a salvação, eu reconheço que a luz do mundo é o Senhor Jesus Cristo. E o melhor, Ele me dá o privilégio de ser uma ferramenta no caminho da luz. Ele diz que nós temos que ser luz e sal no mundo. O que é ser luz e sal no mundo? É pregar as Sagradas Escrituras, para que aquela pessoa que está na escuridão das trevas, do desconhecimento, da ignorância da lei, da ignorância da graça, da ignorância da misericórdia, pela pregação da palavra, a luz chega ao coração daquele homem e ele se vê livre da escuridão e das trevas e se encontra com o Senhor nosso Deus. Ele permite que, como ferramenta, eu também possa ser luz no mundo pela pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O abrir da cabeça pelo conhecimento é algo que transmuta a nossa maneira de ver as coisas. É por isso que a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo prega e insiste que você leia as Sagradas Escrituras, que estude a Bíblia, porque o conhecimento é algo pessoal, o relacionamento é pessoal com o Senhor nosso Deus. Não é a pregação que vai fazer toda a diferença, é a leitura da Bíblia. Eu, no meu quarto, no escuro do meu quarto, no secreto do meu quarto, ler as Sagradas Escrituras por orientação do Espírito Santo, orando ao Senhor nosso Deus e Ele me dando o conhecimento. Por fim, a porta da salvação. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu acho que os irmãos já ouviram essa expressão, essa frase. Todos os caminhos levam a Deus. E eu já ouvi disso de alguém que se diz cristão. Todos os caminhos levam a Deus. Essa frase, ela é uma mentira, ela é uma enganação. Só há um caminho. O que é uma porta? Uma porta é aquilo que proíbe, que dificulta ou que impede a minha passagem para outro ambiente, ou que, aberta, permite a passagem para outro ambiente. Se eu creio no Senhor Jesus Cristo, a porta está aberta e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Mas se eu não creio no Senhor Jesus Cristo, a porta está fechada e ninguém pode abrir. Então a porta que é Cristo é eu entender e compreender, aceitar e crer pela fé que Jesus, homem, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, foi torturado, morto e crucificado. A cruz do Calvário sentiu seu sangue, ele se fez maldito em meu lugar. Quando eu creio nisso, e eu mudo de direção na vida, e eu abandono os pecados, eu peço perdão, a porta imediatamente se abre. Pastor, imediatamente se abre. Pastor, eu não preciso do discipulado e do batismo? Não. Pastor, eu não preciso do discipulado, do batismo, nem do dízimo? Não. Creio no Senhor Jesus Cristo, a porta se abre. E você tem passagem livre para o céu. Para a presença de Deus Todo-Poderoso, a salvação eterna. Essa é a porta que se abre. E o caminho é este, é crer nele como Salvador do mundo. A única porta. E nós então somos elevados a filho do Deus vivo por adoção. Glória a Deus, meus irmãos. E aplicando então isso que nós ouvimos hoje, Deus aplicou sua justiça em Cristo. Por isso fomos perdoados. Este é o único caminho, a única forma de receber o perdão de Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador dos homens, o Cristo vivo. Viver conforme sua vontade. Pregar essa mesma salvação a outros como forma de agradecimento pela obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Você
e os de sua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Vamos orar, meus irmãos, então, encerrando a ministração da palavra.